Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de apresentação do nosso pré-candidato a vereador aqui da cidade de Guarulhos, o Tavares. O intuito dessa live é trazer para as pessoas o que a gente, né, o que o vereador tem de melhor, o que ele pode estar apresentando para a cidade em questão de benfeitorias, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Então, a gente criou essa live hoje para que vocês possam conhecer, além das propostas também, um pouco da história do nosso vereador, do nosso pré-candidato a vereador aqui da cidade de Guarulhos, e também trouxemos para que tenha um bate-papo, para que também outras pessoas possam apresentar para você que está aí nos assistindo problemas que hoje tem na cidade, né? Então a gente tem hoje com a gente o João Agenor, que ele é o famoso Bororó, representante ali do bairro do Secap, e ele vai trazer para vocês um pouco de questões, vai fazer apontar alguns problemas que, né, acontecem na região onde ele se encontra, e também, de uma forma geral, poder colocar outras questões que ele considera que seja de extrema importância, não só para ele, mas para todos nós aqui, representantes de Guarulhos, né? A gente vai ter hoje com a gente também, aqui na nossa live, o Luiz Galvão, que ele é presidente do Sinditac aqui de Guarulhos, que é o Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga, né? E ele também vai expor um pouco os problemas da categoria, ele vai colocar o ponto de vista dele, o que poderia ser melhorado, aonde o Tavares poderia, através de algum projeto, beneficiar esse pessoal que nos representa aí Brasil afora. E a gente teria hoje também o Dr. Jorge Moroca, que falaria um pouco da causa animal, mas infelizmente ele teve alguns problemas pessoais e não pôde estar comparecendo, mas ele está bem. Foram problemas de última hora e ele deixou até alguns questionamentos que eu vou passar para o Tavares, para que ele possa também comentar um pouco sobre esses assuntos. Eu vou começar então apresentando o nosso pré-candidato a vereador aqui da cidade de Guarulhos, o Tavares. Oi, Tavares, boa noite, tudo bem? Sim, boa noite, Agora tudo. Bororó. Boa noite, Luiz. E Tavares, eu gostaria que você bom, fizesse para a gente, né, para o pessoal que está te assistindo, que você falasse um pouco da sua história, pudesse comentar um pouco dessa sua proposta de candidatura aí para se tornar um representante da nossa população dentro da cidade de Guarulhos. O que você espera dessa sua candidatura de vereador aqui em Guarulhos? então é que eu sou um filho adotivo de Guarulhos há mais de 40 anos, né? Vim do Nordeste e aqui cheguei na nossa cidade, estudei, trabalhei e hoje já estou aposentado, inclusive com mais tempo para poder dedicar às causas que a nossa cidade necessita, né? E retribuir um pouco aquilo que tudo aquilo que a nossa cidade nos proporcionou. Então hoje eu quero disponibilizar um pouco do meu tempo para trabalhar pela nossa população, para tentar ajudar a nossa população a ter sempre melhores condições, né? Eu acredito que dentro da nossa cidade existem realmente muitos fatores que precisam ser trabalhados, precisam ser analisados, e nada melhor que uma pessoa que, né, já tem uma experiência, já conhece todo esse caminho para trazer essas benfeitorias para nós, para a população de Guarulhos, né, para a gente ter uma melhor qualidade de vida. É, eu vou fazer também agora uma apresentação do João Agenor, que ele é conhecido como Bororó, ali da cidade, ali do bairro do Secap. Oi, Bororó, boa noite, tudo bem? Pessoal, eu sou o Bororó aqui de Secap, moro em Secap desde 1980, praticamente sou um dos, aqui da parte aqui, sou um dos primeiros moradores, e o bairro Secap é um bairro bom, é um bairro próximo do centro, muito bom de se morar. Eu gosto de Guarulhos, adoro Guarulhos, eu adoro Secap.
e adoro os guarulhenses todos. Adotei Guarulhos como minha terra também. Também não sou paulista, sou lá do Nordeste também, sou do Ceará, mas sou guarulhense, que nem diz o trabalho, sou guarulhense, não sou da Gema, mas sou da Clara. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Aqui em Guarulhos a gente tem bastante pessoas que vieram de outras localidades, que acabaram tendo esse abraço da cidade e hoje compartilham com a gente de boas experiências e de experiências que precisam também ser melhoradas na nossa cidade, né? Bororó, me fala uma coisa. Você conhecendo hoje a sua região, você vendo as necessidades que hoje precisam ser implementadas onde você mora, você gostaria hoje de fazer alguma colocação ou até mesmo de fazer alguma sugestão para o Tavares, o que você considera que hoje é de extrema necessidade ou apenas que você gostaria que fosse melhorado na sua região aí do SECAP? A minha região, por ser um bairro antigo, quase central, é um bairro, em vista dos outros, bem melhor. A única coisa que nos afeta mais aqui é a mobilidade urbana, o trânsito, excesso de veículos, carro por todo lado, por ser um bairro passageiro, trânsito, na hora dessas, para você vir lá do centro para cá, você demora 1 hora, que não é 4 quilômetros, e a nossa região, não só o SECAP, como o Guarulhos inteiro, cresceu demais, aumentou a quantidade de residentes, e hoje em dia a facilidade de comprar um veículo todo mundo tem, compram, e as avenidas que nós temos, as vias urbanas que nós temos, não suportam tanto veículo. Não sei como fazer, mas preciso fazer um estudo profundo sobre esse problema para Guarulhos inteiro, então. Não é só SECAP, como todo Guarulhos. Aquela região lá do bairro dos Pimentas, a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, que sai lá do Jurema, do Pimenta, você não consegue andar ali. Existe aquele bendito trevo de Bom Sucesso, que me parece uma obra de igreja que nunca acaba. Já foi inaugurado umas 4 alças, 5 alças lá, mas ainda é um entrave para o povo de Guarulhos. A nossa locomoção para o centro de São Paulo, que bastante gente de Guarulhos trabalha em São Paulo, nessa cidade também, como também gente de São Paulo trabalha em Guarulhos. Existe uma necessidade grande de um transporte mais decente para o trabalhador, porque ninguém sai para passear de ônibus, realmente é para trabalhar, alguma necessidade. Então, precária, muito precária. Você sai daqui de Guarulhos, tem um corredor, você pega a rodovia Presidente Dutra, aí pronto. Você perde 1 hora, 2 horas por dia, a rodovia Presidente Dutra, para a gente chegar em São Paulo. Nas marginais tem um corredor, mas na Dutra não existe. E também talvez seja muito difícil fazer um corredor na Dutra. Mas alguma outra via alternativa. Colocaram um trem para nós aqui, mas nosso trem tem 2 estações só. Aí tudo bem, beleza, mas quando chega na baldeação, lá em Engenheiro Goulart, aí é onde Deus nos acuda. Então, é muito difícil para o povo de Guarulhos esse problema de locomoção. Porque Guarulhos cresceu muito e está crescendo, Você só vê prédio subindo, Cada prédio de 10, 15 andares, então aumenta realmente a população. Esse é um ponto de vista que eu tenho, que fico vendo, o problema do guarulhense é a locomoção. A gente pega o ônibus aqui do Parque Secap para ir para o centro de Guarulhos, ele já vem lá do Terminal Pimenta, terminal de sei de onde, tudo já vem super lotado. Você não pega um ônibus mais ou menos aqui. Para completar, por causa dessa pandemia, tiraram os ônibus daqui para a Armênia, não recolocaram. Então, o povo está voltando, todo mundo, às suas atividades, voltando a trabalhar, e o ônibus da Armênia, até agora,
É tanto que a lotação acabou que existia, aqueles micro-ônibus. Agora, aquele micro-ônibus, agora não tem mais nem o micro nem o grande. Então o povo está precisando disso aí. É uma das coisas que o vereador vai poder ver, analisar direito, para uma equipe analisar, um pessoal que entende bem disso, de locomoção urbana, viabilização urbana. Então, é uma Com coisa que o certeza. povo precisa. Falou, Tavares. Com certeza. Eu acredito que esse problema de mobilidade urbana é um problema onde todo guarulhense que vive na cidade presencia praticamente todos os dias. Eu, particularmente, eu moro perto do Continental, existe um acesso até a Fernão Dias, onde é, centenas, acredito que até milhares de pessoas que saem aqui dessa região enfrentam extrema dificuldade para acessar uma rodovia. É um trânsito muito grande, não tem farol, é rua esburacada. Ali é uma região que chega a ser até um caos em determinados horários. Eu acredito que o Tavares ele vai ter um trabalho a desenvolver com relação a essa parte de mobilidade urbana, né? E, e é isso, Tavares, o que você, né, gostaria de acrescentar sobre isso que foi exposto? Você tem alguma colocação? Mas em toda Guarulhos, nós temos o problema do transporte coletivo, né? Que é o transporte que serve à população, que é o transporte que deve prevalecer nas vias públicas, né? Tem um lado bom que a cidade expandiu, a cidade cresceu, a cidade continua crescendo, a população continua aumentando, pessoas continuam chegando em Guarulhos, tem esse lado bom, na verdade. Só que, por outro lado, você precisa se locomover. Até recentemente estive conversando com o nosso secretário de Trânsito, Paulo Carvalho, e ele dizia o seguinte: Tavares, Guarulhos, nós estamos partindo para um projeto de metrópole, ou seja, Guarulhos cresceu muito, continua crescendo, e Guarulhos não consegue resolver os problemas de trânsito que Guarulhos tem. Guarulhos precisa contratar um estudo maior, muito grande, né, um macro estudo para toda a cidade, para você reestruturar todo o trânsito da cidade, as vias públicas, né? Porque hoje você inverte uma mão numa rua, aí você atrapalha a outra. Aí daqui funciona uma semana, daqui 2 semanas já não funciona mais. Então, porque né, se você tem dificuldade de um lado, aí o pessoal arruma facilidade do outro. Então você vai, não adianta, né? A formiga vai sempre andando em algum lugar. Então você tem esse problema. Então é um problema macro, né? Um problema da cidade, não é um problema do SECAP. Realmente as pessoas precisam de um transporte melhor, de qualidade, né? E rápido, porque o transporte coletivo é aquilo que te leva de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E quanto mais tempo você perde nesse trajeto, é tempo que você deveria, né, estar ou trabalhando mais ou estar principalmente com a sua família, né? E correndo menos perigo na rua, né? Você está aí em casa cuidando da sua, mais próximo da sua família, cuidando das suas coisas. E realmente uma coisa preocupante, né? Como todos nós sabemos, a demanda é grande. O prefeito Guti vem trabalhando muito a esse respeito, né? Tanto na questão de ônibus, como a questão de micro-ônibus, a questão também de conservação das vias, né? Principalmente tapa-buraco. Choveu, surge buraco, aí você tem que tapar os buracos, o buraco não pode continuar lá. Então, é um trabalho incessante que a prefeitura tem, mas é um trabalho que precisa continuar melhorando, né? Vem melhorando aos poucos? Vem. Com certeza. Isso é um dos pontos que a gente tem, né, até conversado. A gente vê que desde dos outros governantes, né, o processo atual, né, o prefeito atual, ele tem feito algumas melhorias mesmo, algumas melhorias que foram significativas em mobilidade urbana. A preocupação, eu acredito que do seu Bororó, até minha mesmo, é que isso dê continuidade, né, que a gente continue nessa melhoria e o transporte coletivo, o transporte urbano, ele tenha
continue nesse crescimento e consiga atender essa demanda que a gente tem hoje, né? Exatamente. Isso é a necessidade do cidadão e é a vontade pública do administrador de suprir essa necessidade, né? A administração pública, ela existe para trabalhar, para prover o cidadão daquilo que ele necessita. Com certeza. Esse é o ideal mesmo. Bom, Tavares, a gente conversou sobre um pouco de mobilidade urbana e agora na nossa live o presidente do sindicato chegou, vou fazer uma apresentação junto com ele. Estamos com vocês aqui, o Luiz Galvão, presidente do Sinditac aqui de Guarulhos, que é o Sindicato de Transporte dos Transportes Autônomos de Carga aqui da nossa cidade. Oi, Luiz, boa noite, tudo bem? Boa noite, Eric. Boa noite, Tavares. Tudo bem? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Bom, Luiz, a gente está fazendo aqui algumas colocações nessa live a respeito de melhorias que podem ser colocadas na nossa cidade. As pessoas elas vão ter acesso a esse conteúdo posteriormente e as que estão assistindo nesse momento, elas têm curiosidade de saber o que a gente pode estar oferecendo para elas, o que o nosso pré-candidato Tavares ele pode colocar de propostas que vão de encontro com as necessidades das pessoas. E eu gostaria que você, como um representante de uma categoria, que você comentasse um pouco sobre o trabalho do sindicato, de que forma hoje a cidade poderia auxiliá-los um pouco mais, o que poderia ser melhorado. Pode expor o que você gostaria de falar e o microfone está aberto. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. O que eu quero, o que eu pretendo, como sindicalista, como representante dessa classe trabalhador, que é o transportador autônomo de carga, o que a gente pode, em conjunto com a prefeitura, com a Câmara dos Vereadores, com os vereadores, melhorar, trazer um benefício tanto para o trabalhador, que é o transportador autônomo, quanto para a cidade. Eu creio que é uma mão de duas vias. Você tem que fazer pelo município e fazer pelo trabalhador. Só que eu queria antes fazer uma outra pergunta para o futuro vereador, o Tavares, que é uma situação que também me preocupa. É claro que é o transporte, mas o que o pessoal vem me perguntando muito é sobre o saneamento básico. É totalmente diferente da área do transporte, mas, através de mim, o povo tem uma curiosidade em saber o que o Tavares pensa em saneamento básico, tendo em vista que nós temos algum bairro aí com algumas necessidades bem caóticas, vamos dizer assim, né? Situações bem caóticas, o que o vereador pode nos dizer. E depois eu quero também dar alguma sugestão a respeito do transporte de cargas. Maravilha. Perfeito, Luiz. Saneamento básico é saúde pública, né? Então, Guarulhos está num caminho ascendente, muito bom. O prefeito Guti pegou a cidade com um tratamento de esgoto aí de menos de 5%. No final dessa gestão já vai chegar a mais de 40%, né? E já contando com a próxima gestão para que Guarulhos realmente tenha 100% do seu esgoto tratado. Voltando para a água, foi encontrado um município, né, uma cidade onde você tinha 90% dos locais tinha rodízio de água. Hoje o rodízio de água em Guarulhos é praticamente zero, né? O único bairro que era privilegiado, assim, privilegiado não, que tinha água que menos tinha falta de água é o bairro do meu amigo Bororó, aí, que é o SECAP. Os demais você tinha, inclusive o centro, rodízio de água. Então, Guarulhos tinha rodízio de água em torno de 90%. E hoje nós não temos mais rodízio, com a negociação que foi feita com a Sabesp, né? Através do prefeito Guti lá, com o auxílio do nosso ex-governador Márcio França, e chegamos a um estágio bom.
O prefeito acaba também de chegar de Brasília, onde foi feito um empréstimo de 500 bilhões para 500 bilhões, né? Para efeito de saneamento, né? Tratamento de esgoto e uma solução ali para aquela região do Bacarivu. Sim, sim. Maravilha. Agora, a outra pergunta, bom, é uma sugestão em relação agora ao transporte de cargas. Qual a categoria que nós defendemos, que é o transportador autônomo. O motorista de caminhão, né? O dono do caminhão, o empregado do caminhoneiro. Chegam muitas situações de reclamações aqui na falta de estacionamento para guardar esses caminhões. Tendo em vista que nossa preocupação também se volta para os dois, tanto para o município quanto para o trabalhador. Porque nós creio, e com toda certeza, nós temos deficiência de lugar para estacionar esses caminhões. Para o senhor entender, ali no bairro de Cumbica, nós temos hoje ali uma média, não é um número exato, de quase 1.000 empresas de transportes. Tanto os caminhões que chegam de fora, quanto os caminhões dos municípios, a maioria deles ficam na rua. O senhor pensa em algum projeto em conjunto com o sindicato de melhoria para essa situação? Sem dúvida, Luiz. Sendo uma necessidade, uma reivindicação do sindicato, né? Obviamente que todos nós temos que trabalhar para que tenhamos uma solução para isso, né? E eu acho que é o trabalho, né, a reivindicação, e o trabalho vai chegar a uma solução que vai, inicialmente minimizando, até o ponto de nós chegarmos ao ponto ideal. Mas conheço ali a região ali de Cumbica, o número de caminhões na rua ali é total, né? Ou seja, você tem caminhões todas as ruas, dos dois lados, o dia inteiro, né? Então, realmente falta muito espaço, é uma necessidade e precisa ser realmente estudado junto com aqueles que reivindicam, né? No caso, nosso transportador autônomo, né? No nosso sindicato, procurar viabilizar a melhor forma de solucionar isso aí para o nosso amigo caminhoneiro, né? Nosso transportador autônomo. Eu fui do setor, trabalhei nisso aí, mas eu fui ajudante de caminhão, não cheguei a motorista, mas fui gerente da transportadora, viu? Sim, sim. Importante saber disso, então. Fui ajudante, não cheguei a motorista, não cheguei a comprar meu caminhão, mas fui gerente da transportadora. Então, eu tenho uma visão, até essa semana assistindo lá a live lá que você participou do Conselho Nacional dos Transportadores, muito rico, né, de dados, das necessidades do caminhoneiro, o que ele sofre, o que ele passa, é difícil. A vida do caminhoneiro é muito difícil, né? E ele precisa de muitos itens, tem muitas necessidades para ser supridas. E a questão do estacionamento é um desses, né? E aí, só com trabalho é que se vai chegar a um ponto que vai ajudar o nosso amigo caminhoneiro. Tavares, eu quero te dizer que vocês, da sua equipe aí, vocês têm o total apoio do Sindicato de Guarulhos e nós estamos aqui com as portas abertas e espero estar com você também aí, que nós vamos te procurar e que você tenha sucesso aí nessa caminhada aí. Sem dúvida, exatamente, é uma via de mão dupla, né? Vamos trabalhar juntos, exatamente, o nosso objetivo é exatamente esse. Agradeço muito o seu apoio, o apoio do sindicato, né? E esse apoio aí é fundamental, né? Que temos certeza que juntos chegaremos lá, não temos dúvida disso, né? Se Deus quiser, dia 15 de novembro, nós vamos comemorar a vitória e a partir de janeiro estaremos trabalhando juntos. Maravilha. Já me sinto contemplado, Tavares. E vamos daqui para frente nos alinhar mais. Vou trazer alguns projetos que você dê uma olhada com carinho, é claro que tenho certeza disso, para que a gente possa junto implantar na cidade aí, tá bom? Com certeza. Comigo, isso, estivemos a semana passada conversando no sindicato, amanhã estaremos lá de volta,
né? Isso mesmo. Temos uma reunião amanhã. Exatamente. E vamos trabalhar. Só com trabalho se consegue. É verdade. Isso. Trabalho e luta, estamos juntos. Estamos juntos. A luta é árdua, mas a vitória é saborosa. Isso, e ela vem, com certeza. É isso aí. Vem sim. Eu sempre acreditei e as vitórias sempre vieram e essa será mais uma vitória, não tenho dúvida. Maravilha. Com certeza. Eu acredito seu quadro que de vitória com a ajuda nossa aqui do Sindicato de Guarulhos. Opa, com certeza. Pois não, tudo bem. Estamos juntos. é uma responsabilidade muito grande você, além do Luiz poder estar representando, né, uma massa de pessoas, uma massa de trabalhadores que hoje precisam de um apoio, como o próprio Tavares falou, é uma categoria que sofre muito, é um trabalho difícil, mas essa parceria, principalmente para as pessoas de Guarulhos, elas com certeza vão render grandes resultados. Falando um pouco mais também dessa parte de, de pessoas, né? Falando um pouco mais sobre a melhora na qualidade de vida, eu gostaria de voltar um pouquinho com o Boró, aqui do SECAP, e comentar um pouco, e perguntar para ele como que ele considera hoje que seria a vida do idoso, né? O que hoje poderia ser feito para estar levando melhores condições, por exemplo, hoje se você precisa de um atendimento médico, se você precisa de remédios, hoje todo mundo sabe que é uma situação um pouco complicada. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, Bororó. O idoso, até que os postos de saúde, eles atendem o idoso, mas assim, consultas muito demoradas para o idoso. Você marca para mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses. Os remédios são de graça, mas sempre faltam para o idoso. E o idoso precisa mais também um centro recreativo melhor. Fica aqui no SECAP mesmo, fica jogando embaixo das árvores, jogando um dominózinho, jogando um truco. Mas lá, graças a Deus, né, ainda temos os trailers, né? Tentaram acabar, mas não acabaram ainda. Então o idoso aqui no SECAP, mas o idoso ele precisa de diversão. Um idoso dentro de casa, tanto ele enche o saco da velha como de todo mundo. Então ele tem que se divertir. E aí não é ir lá beber uma cachaçinha nem nada, não. É jogar um dominózinho, jogar um truco, qualquer coisa. É uma diversão para o idoso. É um passatempo. O idoso precisa disso. E todo lugar hoje tem idoso, graças a Deus. O povo está durando mais. Aí nós precisamos mais de um centro de diversão melhor e uma assistência médica melhor para o idoso, um respeito melhor para o idoso, porque o idoso praticamente é descartado. O idoso, por ser idoso, deixa morrer, já está idoso, da vez para os novos primeiro. Isso aí é a filosofia dos médicos públicos. Idoso chega doente no hospital, vamos atender esse que é mais jovem. Deixa o idoso. Com certeza. Isso aí é inadmissível. Inadmissível. Porque o idoso é idoso porque conseguiu ser idoso. A maioria não consegue. Mas existe isso nos hospitais. É esse lema. O idoso em segundo plano. Eu acho isso aí inadmissível. E existe nos hospitais, principalmente os públicos. Com certeza. Eu acho que isso é um problema comum, né, Tavares? A gente vê muito essas pessoas precisando de uma assistência maior. Eu acredito que facilitar mais a vida dessas pessoas seria uma coisa que traria um benefício para elas, né? O que você acha? Se eu te completar um pouco, Eric, assim, claro. A renda do idoso cai, a aposentadoria cada ano cai mais. E o plano de saúde do idoso aumenta, cada ano aumenta mais. Pode continuar, Eric, pode continuar. Imagina, a gente sabe, precisa de um auxílio maior, precisa de uma atenção maior e principalmente de um respeito maior, né? Eu acho que esse que é o caminho, porque quem não é hoje, um dia vai ser, e espera ser, né? Todo mundo um dia espera chegar numa idade que possa, pelo menos, descansar um pouco, né? Eu acho que é o objetivo de todos.
que você acredita nisso, Tavares? Agora é que ele esqueceu da bocha, né? É verdade, a bocha. Nós temos a bote aqui. Esqueceu da bocha. Temos a Pois é, bote. então, você esqueceu da bocha, né? Então, a recreação é muito importante, né? Aqui nós temos, Para o idoso, não só para o idoso, mas principalmente para o idoso. A recreação é muito importante, né? A área de lazer, de mas a bote recreação muito precisa ser melhor importante. administrada, o idoso mesmo. Pois é, exatamente. Botar o idoso para administrar a bote, aqui é quem entende de bote. Espaço, por exemplo, né, para oficinas, para cultura, para dança, enfim, na integração do idoso e a assistência que o idoso precisa, né? A recreação, né? A assistência que ele precisa. E passa um bom passatempo, né? Confortável e com saúde. A questão da saúde é uma questão que o Guarulhos sempre vem melhorando, mas ainda falta, sempre falta, né? E o idoso precisa de uma atenção especial, né? Tanto no posto de saúde, no atendimento médico, tanto também no fornecimento de medicamentos. Você não pode faltar medicamento para o idoso, né? Até porque se faltar medicamento para o idoso, você compra ou você fica sem tomar o medicamento. Então, isso é inadmissível, né? Então, isso são coisas que tem que acompanhar e precisa melhorar. Eu vejo assim, que precisa de mais assistência. Todos precisam, mas a criança, né? A criança e o idoso precisam ser melhor amparados, melhor cuidados, né? Porque a criança é aquele que vai chegar ao adulto para trabalhar, precisa ser bem formado, né? Com saúde e tudo. E o idoso já trabalhou, já está no estágio, ou muitas vezes ainda está trabalhando, e realmente já não tem razão da saúde, da vida pregressa que ele teve, a saúde já não é mais aquela saúde, né, ideal, e ele precisa realmente de assistência. Não resta dúvida disso. Isso precisa ser muito bem olhado e muito bem cobrado do poder público. E com certeza estaremos lá também para fazer isso. Até porque o vereador, ele é eleito, o vereador é o político de rua, né? E agora só não estamos mais na rua em função da pandemia, porque, né, é difícil, né? Mas as aglomerações, né? Reuniões, né, em casas, então é contra a situação hoje. Mas o vereador é aquele que tem que estar na rua conversando com a população, sabendo, né? Colhendo as informações e as necessidades para poder buscar a solução. Com certeza. A gente acredita que até o ano que vem, ou a partir do ano que vem, a gente já esteja em outra situação, que a gente já possa voltar para a rua, já esteja aí com uma vacina, né? Seguindo todos os protocolos das entidades de saúde, respeitando, né? Para que a gente possa trazer segurança para todos, não só para a gente, mas para as pessoas mais próximas também. Essa é uma das preocupações, né? Para finalizar, eu vou levar um assunto com vocês, tá? Principalmente com o Tavares. Hoje, por conta da ausência do Dr. Jorge, o Dr. Jorge Moroca, o nosso médico veterinário, ele não pôde estar comparecendo. Como eu disse no início da live, ele teve problemas pessoais, né? Problemas emergenciais. Ele está bem, mas infelizmente ele não pôde participar com a gente. Tavares, eu vou expor um ponto particular meu, tá? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Alguns anos atrás, eu resgatei 2 gatos na rua, que estavam envenenados. Eu tive era um domingo à noite, quase de madrugada que isso aconteceu. Eu precisei emergencialmente correr com eles para um pronto atendimento, para que eles pudessem, né? Para que um veterinário pudesse cortar o efeito do veneno. Só que, infelizmente, na cidade de Guarulhos, você não encontra esse tipo de atendimento. Você não tem uma clínica 24 horas, a não ser que você procure um particular, você não consegue isso. E por conta de não ter em Guarulhos, eu fui buscar em regiões próximas. Eu tive que ir para São Paulo. Por conta do tempo que levou tudo isso, um gato ele acabou não resistindo, o outro eu consegui ainda salvar. Mas eu acredito que se tivesse uma assistência maior em Guarulhos, o desfecho poderia ter sido outro. Também a gente
vê muitos animais sendo abandonados, a gente vê muitos animais de rua. Acredito que o Bororó deve presenciar muitos abandonos ali na região do Secap, a gente ouve bastante pessoas comentando sobre isso. Isso acaba sendo muito normal, né? Porque as pessoas não têm uma assistência, não têm como cuidar, acaba às vezes desistindo do seu cachorro, do seu gato, por não ter isso. Eu gostaria de saber se você tem algum projeto, se você apoia essa causa, que acredito seja de suma importância para muita gente. Conheço o Dr. Jorge há mais de 25 anos, sempre conversamos sobre isso, né? Tem uma médica veterinária que é bem mais jovem, né? A doutora Luciana Forte também, que nós conversamos sobre isso. Eu apoio essa causa, não sou eu, né? São várias, tem ONGs, tem outras pessoas que trabalham também nessa causa, e nós estamos chegando justamente para somar, né? Com a pretensão de ser eleito e justamente trabalhar nessa causa, que é a proteção do animal, né? Nós temos a ideia da criação do hospital com pronto-socorro público em Guarulhos, veterinário público. Isso existe em São Paulo, tem 4, Osasco tem, Mogi das Cruzes tem, Guarulhos ainda não tem, né? Há uma grande fatia da população que tem seus pets e que são, né, reivindicam esse atendimento. E a partir do momento que você tem um hospital público com atendimento, né, de pronto atendimento, de internação, de cirurgia, ou seja, enfim, tudo que o pet necessita, isso vai fazer com que as pessoas também se encorajam mais à adoção, né, a adotar os animais, porque você sabe aonde socorrer, você tem aonde socorrer, né? E tem uma outra questão também, que é a questão da identificação do animal, né? O animal ter uma identificação para que, se, sei lá, qualquer momento ele se perde, sai de casa, por algum motivo, e com a identificação você consegue localizar o dono e devolver o animal, né, para o dono. Porque quando você tem aí um pet perdido aí, o desespero que é das pessoas da família para tentar localizar. Na é verdade, com certeza. A prefeitura trabalha muito bem essa questão de, por exemplo, de vacinação, castração, de recolhimento dos animais da rua, mas falta ainda essa questão do hospital, né? Nós até propomos aí um abaixo-assinado que está aí na página, para colher assinaturas, justamente para municiar de forças, né, para a criação desse hospital. Outras pessoas e outras entidades também já trabalham com isso. Então, essa soma que vai favorecer exatamente, né, os nossos pets, os donos dos pets, né? Até porque hoje nós somos aqui a segunda maior cidade do estado de São Paulo, depois da capital, né, quase com 1,5 milhão de habitantes, então o número de pets é muito grande, as necessidades com isso aumentam também, e hoje o Brasil, ele é o segundo maior mercado de pets do mundo, só perde para os Estados Unidos. Então, isso prova que nós temos realmente essa necessidade, né? E a partir de agora é o momento de trabalhar isso e entregar isso para esse hospital, né, para público e outros serviços de amparo e cuidados do pet para os nossos pets e os seus donos em Guarulhos. Essa é a nossa vontade e será o nosso trabalho também. Com certeza. Eu acho que é uma demanda muito alta, vai dar um bom trabalho para poder, né, levar essa qualidade de vida para os animaizinhos de Guarulhos. Eu tenho cachorro, tenho gato, sei bem como é que funciona, então é de extrema importância mesmo. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos. O Luiz, presidente do sindicato, muito obrigado pela sua disponibilidade, por ter aceitado participar desse bate-papo. Gostaria de agradecer também ao João Agenor, Bororó do Secap, também de ter doado um pouquinho do seu tempo, de ter exposto os problemas da região, e principalmente ao Tavares,
de responder todas as perguntas, de apresentar suas propostas, e deixem aberto se alguém quiser fazer um último comentário, se quiser falar alguma coisa. Vou começar pelo Luiz, tá? Eric Tavares, conhecendo agora o senhor João Agenor, né, o Bororó. Mais uma vez, meu boa noite. Eu quero dizer o seguinte, que o candidato aí, o Tavares, depois da apresentação do Eric com a gente aqui, passa a ser amigo nosso aqui do sindicato, e nós vamos dar o total apoio para ele em todos os projetos que ele precisar referente aí a transporte de carga, no qual nós nos colocamos à disposição. Quero deixar meu boa noite a todos, e amanhã nós temos uma reunião e tenho certeza que conversaremos mais, tá bom? Uma boa noite para vocês. Com certeza. Muito obrigado, Luiz. Não, sim, tem mais um tópico que eu queria comentar, que é a respeito da educação, né? Só voltando lá que o Boró comentou da saúde, dos medicamentos, nós temos um problema que é o seguinte: dependendo da necessidade do idoso, ele tem que se deslocar até o posto de saúde para receber o seu medicamento, né? E tem idosos que têm dificuldade de locomoção, né? Até pela idade e tudo. E às vezes você não tem um familiar que possa fazer esse trabalho. Então, por exemplo, alguns idosos, por exemplo, podem ser cadastrados para receber o seu medicamento em casa, né? Porque é medicamento de uso contínuo, ele já tem um receituário médico, já tem, né, a recomendação médica, né? Então, para ele que ele possa receber esse medicamento em casa, porque muitas vezes o custo do medicamento, às vezes o valor que ele paga do transporte acaba sendo praticamente o valor do medicamento, né? Então, é uma forma de viabilizar, melhorar, dar um pouco mais de conforto para o idoso nesse sentido. Bom, aí a questão da educação. Nós moramos em Guarulhos, vivemos em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade internacional hoje, né? Nós temos aí o maior aeroporto do país, é a porta de entrada e saída do país, né? Hoje o setor de serviços cresce muito, emprega muito em Guarulhos, né? E hoje nós temos uma necessidade de uma mão de obra jovem, mas uma mão de obra qualificada. E essa qualificação da mão de obra do jovem hoje, ela precisa de inglês, né? O jovem hoje, para trabalhar no setor de serviço, ele precisa de inglês, ele precisa ter uma noção mínima de inglês, né? E nós sabemos que a escola normal, você tem aulas de inglês, mas você não consegue, né? O inglês, no mínimo básico, para ele se comunicar. E você hoje, um jovem vai procurar emprego em Guarulhos, por exemplo, você quer saber se a pessoa tem uma noção de inglês, né? São muitas escolas de inglês que tem em Guarulhos, várias escolas chegaram, né, exatamente em função dessa demanda, mas a grande parte, né, das crianças e dos jovens não tem acesso a essas escolas, né? São escolas privadas. Então, estudar uma forma de você viabilizar com que possamos usar os espaços das escolas públicas, ou, sei lá, finais de semana, de alguma forma, para ensinar inglês para essas crianças, né, e adolescentes, para que eles cheguem melhor no mercado de trabalho, então, para que eles realmente tenham uma condição melhor de trabalhar. Então, hoje é uma necessidade em Guarulhos, né, e nem todos têm acesso à escola particular de inglês. Então, temos que estudar uma forma de ensinarmos inglês para essas crianças e esses adolescentes, para que eles possam ter uma condição de trabalho melhor. Isso aí é uma coisa para ser estudada, né? Isso é uma coisa que não é invenção nossa, isso foi uma invenção na China, que a China chegou um momento que abrir as escolas no finais de semana para ensinar inglês para as crianças aprenderem inglês, porque é uma necessidade do mundo, né? Então, hoje, essa necessidade é uma necessidade de Guarulhos. Então, esse é um foco de trabalho também a ser perseguido. Com certeza. Agradecer a todos vocês, né?
mais uma vez agradecer ao Luiz, o Broró, você, Eric, o doutor Jorge, que não esteve presente, né, mas contribuiu, deixou a sua contribuição, estará presente numa próxima. E desejar a vocês aí uma boa noite, né, um bom descanso. Muito obrigado e tenha certeza, conte conosco, porque trabalhar nós sabemos. Trabalhar, É isso aí. coragem e saber trabalhar, isso nós temos. Nunca me faltou e não faltará. Enquanto tiver saúde, isso aí é uma marca, né? É uma marca porque o Bororó também sabe o que é, né? Você vem de uma origem que você tem que lutar. Tem que né? lutar. E essa luta não pode parar, ela tem que continuar. Temos que deixar o exemplo aí para os mais jovens, aqueles que vêm, né? Que realmente qual é o caminho que eles têm que trilhar. E temos a obrigação de melhorar, né? Para trabalhar o máximo para que a vida das pessoas seja o menos sofrível possível. Maravilha. É isso aí, gente. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos que participaram dessa live. Agradecer também você que nos acompanhou, nos assistiu, conseguiu também tirar um pouco das dúvidas com relação a assuntos de extrema importância para a nossa cidade. E acompanhe, né, as redes sociais do Tavares, onde ele vai apresentar mais projetos, a gente vai discutir outros assuntos ainda, vão ser abordados outros temas, a gente vai sempre fazer atualizações nas redes sociais para que vocês possam sempre estar nos acompanhando e também, se quiser deixar comentários, se quiser de alguma forma entrar em contato, também tem lá as formas de contato para falar diretamente com o nosso pré-candidato a vereador de Guarulhos, Tavares. Mais uma vez, obrigado a todos e boa noite. Tchau, tchau.